Olá, eu sou a professora Camila, dou aula há 8 anos. Já trabalhei com educação infantil, projeto de musicalização e pela terceira vez estou trabalhando com o primeiro ano. Nesse vídeo e no segundo, nós vamos dividir algumas boas práticas de sala de aula, com foco em consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É a capacidade do aluno perceber a relação da fala com a escrita, perceber as partes menores que compõem a palavra, a manipulação consciente dessas partes, tudo isso faz parte da aquisição da consciência fonológica. Para Moraes, a chave da linguagem escrita encontra-se na relação desta com a fala. E segundo Vygotsky, a linguagem escrita exige um trabalho consciente, difere da simples memorização. É um longo processo que envolve abstração, reflexão e manipulação consciente. Então eu trouxe para vocês algumas ideias de trabalho com propostas lúdicas, interessantes para as crianças e significativas. E a BNCC, como define alfabetizar? Codificar e decodificar os sons da língua, que são os fonemas, em material gráfico, grafemas ou letras, o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos, além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas, né? O sonoro, o registro, trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Como a BNCC diz, é um longo processo. E nós sabemos que ao longo deste processo, a criança ela vai formulando hipóteses de escrita, né? Segundo Emília Ferreira, ela passa pelo pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. E quando estamos falando de consciência fonológica, também a criança adquire a consciência da palavra, consciência silábica, consciência das rimas e aliterações e consciência fonêmica. Nós podemos começar esse trabalho desde a educação infantil, mesmo sem o registro. A criança ela é capaz de desenvolver essa consciência fonológica observando, ouvindo de maneira consciente, analisando, refletindo sobre a língua e de uma maneira divertida. Consciência da palavra consiste na capacidade de identificar palavras dentro de um texto, conseguir isolar essas palavras do restante do texto, conseguir analisar como é composta essa palavra, perceber, selecionar, identificar, localizar. Entender, por exemplo, que dentro de uma palavra, se eu anular uma parte dela, pode existir uma outra palavra. Um exemplo, eu enviei para os meus alunos, agora no período de quarentena, uma proposta assim. Eu apresento a palavra, apresento a imagem, falo, porque a oralidade é muito importante, e aí a criança precisa descobrir, dentro da palavra mamão, por exemplo, que palavra está escondida? Laranja, peão ou mão? É a palavra mão. Vou mostrar para vocês a devolutiva de uma família que a criança realizou a atividade, se divertiu com a videoaula e vocês vão ver agora esse vídeo. Eu achei o máximo, principalmente porque eu fui minha professora, principalmente por isso. Você gostou? Gostei. E o que você aprendeu? Eu aprendi que tem várias palavras que tem outras palavras dentro de outras palavras. Muito bem. E você quer dar algum exemplo? Eu consegui te adivinhar. Quantas vezes, mamãe? Não sei. As Fala qual palavras, palavra que você conseguiu acertar. Foi. Ai, eu consegui adivinhar uma palavra que foi. Quando a professora falou mamão, eu entendi que tem uma palavra mão dentro da palavra mamão. Muito bem.
Então tá. Porque se tirar o mar da onde ela falou, fica bom. Muito bem. Dá tchau. Tchau, professora. E esta criança está na fase da escrita silábica com valor sonoro, mas por meio da percepção sonora e observação ela conseguiu realizar essa atividade. Consciência silábica, quando a criança já domina, já compreende que a palavra ela é composta por pedaços menores. Então a criança ela é capaz de contar, selecionar, trocar uma sílaba por outra e formar uma outra palavra, anular uma sílaba e de uma forma lúdica, volto a repetir, a gente tem que propor isso por meio de brincadeiras. Consciência das rimas e aliterações, por meio de atividades práticas envolvendo textos de memória, que já são muito trabalhados lá na educação infantil, brincadeiras musicais, exploração da percepção sonora, da oralidade. A criança também vai observar o texto escrito, mas o foco principal na audição. Então ela vai ouvir, vivenciar, observar para então registrar. O registro não é o nosso principal foco nesse momento. Reparem essa atividade que eu realizei no período de adaptação, a criança silábica com valor sonoro, tentando identificar onde estava a rima, qual palavra rimando nessa quadrinha aí. Uma outra criança da sala tinha marcado uma palavra errada e o coleguinha, mesmo sem saber ler, mas apoiado na fala, conseguiu encontrar a rima. E nós podemos utilizar aí uma gama de textos versificados, né, que nós temos no nosso folclore, já conhecido pelas crianças, mas trazer essa criança para reflexão da escrita dessa palavra, da formação, da estrutura dessa palavra e das rimas. E a trava-línguas nós podemos trabalhar as aliterações, que é a repetição das consoantes presentes neste texto. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mesmo que a criança não nomeie essa letra, ela consegue perceber a repetição deste som. E aí, o professor, com as intervenções, vai auxiliando a criança a relacionar o som com a letra, né? Que é a relação do fonema com o grafema. Aqui está uma proposta também enviada em videoaula para a criança descobrir qual é o segredo, o que se repete nessas imagens, no nome dessas figuras, e uma delas não está seguindo o mesmo padrão. E qual é esse padrão? Então, gato, coelho, cachorro, caramujo, né? O gato aí que começa com a letra G, tem a sonoridade que se diferencia. Consciência fonêmica é quando a criança consegue identificar então o fonema, a menor unidade do som, seria o som da letra, né? O seu registro chamamos de grafema. Nesse momento nós precisamos ter cuidado para não fazer propostas mecânicas, atividades descontextualizadas, né? De ensinar apenas o som da letra sem nenhuma relação com algo significativo. Vou mostrar para vocês essa proposta realizada com a turma. Nós realizamos leitura de diversos gêneros textuais e aí propus a leitura deste livro de Nilson José Machado, Bicionário, e ABC dos Animais. Então, cada dia lia 2 animais do livro e as crianças da turma foram se interessando. E aí decidimos que a gente ia fazer o nosso Bicionário. Então, primeiro realizamos a leitura, eles definiram quais os animais que iam compor o Bicionário da sala, e aí eu trouxe para eles a imagem dos animais e a escrita do seu nome. E fizemos um trabalho ali em grupo que as crianças iam definindo qual era a escrita correta ali para aquela imagem. E eles, quando encontravam o nome correto, a gente ia lá e preenchia o nosso alfabeto lá do fundo da sala. E interessante que mesmo as crianças que participam ali da sala, crianças em inclusão, crianças em todos os níveis da escrita, conseguiram participar dessa atividade, fazendo relação com o próprio nome, por exemplo. Pegou uma figura que tinha a inicial do próprio nome. São as palavras estáveis, né, que ajudam tanto as crianças.
Então, eu consegui aqui passar para vocês um pouquinho, mas no vídeo 2 eu vou mostrar mais atividades práticas, materiais que vocês podem preparar e, inclusive, sugerir para os pais realizarem agora, em momentos de pandemia. Se você se interessou, assiste o próximo vídeo.